Olá. Bom, vamos falar sobre esse exercício aqui, só que eu preciso de dar uma atençãozinha sobre a propriedade que foi usada aqui antes da gente começar a resolver ele, porque talvez você tenha confundido a regra, tá? A regra da substituição, ela é diferente da regra da integral por partes, que a gente geralmente faz lá, sei lá, um x à quinta vezes um seno de x, por exemplo. A regra da substituição, em geral, a gente vai ter uma função vezes outra, aonde essa outra função é derivada do que tem aqui, tá? Então, já vamos falar um pouquinho sobre ela. Na integral por partes, que a gente usa aquela fórmula que é a integral de u dv é uv menos a integral de v du. Daí, para a gente escolher o u e o dv, a gente usa aquela regra lá do Liat, certo? Onde a gente tem as logarítmicas, as inversas trigonométricas, as algébricas, as trigonométricas e as exponenciais. Então, o que que acontece? Eu tenho uma multiplicação de duas funções diferentes, né? Eu tenho uma algébrica vezes uma trigonométrica. Então, aí a gente faz a escolha, né? O x aqui vai ser o seno vai ser o dv. E aí a gente usa a integral por partes. Nesse caso aqui, veja que a gente não consegue fazer uma escolha de UDV, porque essa função aqui, que está multiplicando essa outra, são duas algébricas. Essa daqui é algébrica e essa aqui também. Como que eu vou fazer para escolher o U e o DV nesse caso? Não tem como. Então, nesse caso aqui, a gente usa a regra da substituição, porque esse x ao quadrado é a derivada do que está aqui dentro. A mesma ideia vai vir aqui para essa integral aqui. Acho que, na verdade, a gente já fez uma transformação aqui, né? Então, essa multiplicação é uma trigonométrica vezes uma trigonométrica. Então, mais uma vez, aqui, né? Trigonométrica vezes uma trigonométrica, a gente não consegue usar a integral por partes aqui, não vai dar certo. Então, a gente tem que fazer outra técnica, que é a regra da substituição. Tá, sabemos como que é essa integral por partes, né? A gente usa o Liat e vai lá e faz as substituições de U e dV. Então, essa daqui é uma coisa à parte. A regra da substituição, ela funciona assim. Eu vou pegar alguma coisa que está num jeito meio absurdo. Por exemplo, esse caso aqui, eu tenho uma coisa elevada a 20. Eu não posso abrir esse produto aqui, né? Então, vamos pegar essa coisa estranha que está elevada a 20 e vamos chamar isso daqui de U. Ok. Aí, a próxima coisa que eu preciso é a derivada dele. Eu vou fazer a aplicação do operador derivada d dx em ambos os lados dessa equação, tá? Então, eu derivo u e aqui o outro lado, x ao cubo mais 1, eu também vou derivar em relação a x. Então, eu aplico o operador derivada dos dois lados. Ali do lado da esquerda, eu não vou mexer, e o lado da direita eu vou fazer a derivada. Vai ficar 3x² mais 0. Esse dx que está aqui dividindo, eu vou passar lá para o outro lado multiplicando. E aí, esse x ao quadrado dx eu tenho aqui, mas esse 3 não. Então, o que eu posso fazer com ele? Eu posso passar ele dividindo aqui, e aí eu fico certinho com o x² dx que eu tinha. O que vai acontecer? Olha só, vamos com calma. Esse cara que está aqui dentro é esse cara aqui, e a gente vai trocar isso por u. Vai se fazer uma substituição. Esse outro cara que está aqui, a gente encontrou aqui, fazendo uma outra relação, e vai trocar isso por du sobre 3. Tá bom, então vamos voltar lá na integral, vamos ver o que vai acontecer. O que está dentro do parênteses é isso aqui, e a gente vai trocar por u. Ficou elevado a 20. Isso aqui multiplica essa expressãozinha aqui, que a gente achou que vale du sobre 3. Ok? Olha como ficou mais fácil. Agora, eu posso tirar esse 1/3 para fora da integral, e eu fiquei só com a integral de u elevado a 20 du. Muito mais simples, né? Então, isso aqui vai ser o quê? 1/3 vezes u elevado a 21 sobre 21, mais uma constante. E aí, eu tenho que voltar para a variável original, né? Quem que era o u? O u era x ao cubo mais 1. Então, essa integral aqui é 1/3 de x ao cubo mais 1 elevado a 21
sobre 21 mais C. Então, veja como eu não usei dv aqui. Não usei a fórmula u dv é igual a v. Ih, esqueci. Como é que é? Opa, volta. Aqui. Integral de u dv é uv menos integral de v du. Eu não usei isso, tá? Eu usei a regra da substituição, que é diferente. Eu só faço uma troca de variável aqui dentro, quando eu tenho alguma coisa muito esquisita, e aí a derivada dela geralmente vai aparecer lá do lado de fora. Eu faço ela aparecer do lado de fora. Então, vamos ver no exemplo que você tomou aqui. Então, eu tenho aqui a tangente ao quadrado vezes a tangente, né? Foi uma troca desse tangente ao cubo, troca a tangente ao quadrado por secante menos 1, e aí ficou essa tangente. Então, olha, o que que fica na troca que ela fez, né? Ela disse que o u vai ser a secante... Ops, quase que eu escrevi seno. O u vai ser a secante de x. Daí, o que é o próximo passo? Eu vou aplicar o operador derivada em ambos os lados da equação. Secante de x du. Aí, o que acontece? A derivada da secante, ó, a gente pode olhar lá no Wolfram alfa, por exemplo. A derivada da secante, ela é tangente vezes a secante. Então, volta lá onde a gente estava. Aqui. Ai, caramba, dei um riscão. E risquei de novo. Então, aqui, eu já esqueci o que era. Tangente vezes secante. Então, aqui, tangente vezes secante. E aí, mais uma vez, aqui, né, ela faz de uma forma um pouco diferente, né? Das substituições aqui, ela escreve a secante vezes secante, mas a gente pode pensar num pouquinho diferente, ó. Eu pego o dx, que está aqui dividindo, ele vai passar multiplicando, e eu pego essa secante que está aqui multiplicando e passo ela dividindo. Tangente dx, tá? Então, olha só o que aconteceu. Esse dx veio para cá e essa secante veio para cá, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer a substituição, né? Então, vamos ver. Vamos só escrever a original aqui sem essas secantes ali que ela teve, né? Que ela fez, só para a gente fazer de um jeito um pouco diferente. Então, secante ao quadrado menos 1 vezes a tangente dx, tá? Eu estou fazendo essa aqui, um pouquinho diferente da dela. Então, aqui, o que a gente tem? Secante ao quadrado. Então, aqui seria o u ao quadrado menos 1. Então, a integral de u ao quadrado menos 1. E aqui a gente tem a tangente dx. Tangente dx, a gente achou que é du sobre a secante. Du sobre a secante. Mas quem que é a secante? A secante é u. Aqui. Que a gente chegou na mesma coisa, tá vendo? Ó, u quadrado menos 1 sobre u du. Certo? Então, agora a gente vai fazer aquela divisãozinha aqui, que vai ficar u ao quadrado divididos por u ao quadrado divididos por u, menos 1 divididos por u. Tudo isso du. Daí, esse u corta com esse, a gente fica com a integral de u menos 1 sobre u du, e aí faz a integral normalzinha. U ao quadrado sobre 2, essa daqui, e menos 1 sobre u é ln do módulo de u, mais a constante. E aí volta para a variável original, né? O u é a secante de x. Então, a gente tem secante ao quadrado de x sobre 2 menos o ln da secante de x mais a constante. Tá? Então, chegamos no mesmo resultado, né? Ops, vamos ver lá como é que tá na dela aqui, ó, secante ao quadrado de x sobre 2 menos ln da secante, tá? Então, são operações diferentes. A regra da substituição é diferente da integral por partes. Ambas são para os casos onde eu tenho uma multiplicação de função. Tá certo você pensar em, eu tenho uma multiplicação de função, então vou usar a integral por partes. Ok, esse é um dos métodos, quando a gente tem funções diferentes uma da outra. Quando as funções são da mesma classificação,
como algébrica ou só trigonométrica, que foi o nosso caso, aqui eu tenho duas algébricas, então eu tenho que fazer substituição. Lá em cima eu tinha duas trigonométricas, então eu também faço a substituição, tá? Então essa é a diferença de como que eu vou saber, quando eu tenho multiplicação de função, qual das duas que eu vou usar? Substituição ou integral por partes? Funções diferentes, de origem diferente, integral por partes. Origem igual, substituição, tá? Você tinha perguntado também mais algumas coisinhas, então deixa eu olhar de novo o que você perguntou. Então, você fez o exercício falando do método da substituição, mas na verdade você usou a integral por partes, tá? Então, essa foi a diferença. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Aqui você pergunta se a integral por substituição é usado nessa disciplina. Eu não me lembro de ter substituição aqui na nossa disciplina. Que eu me lembre, agora eu não vou me lembrar de absolutamente todos os exercícios, mas eu acho que a gente só usa a integral por partes, tá? Geralmente são funções mistas. Então, eu acredito que não tem a regra da substituição aqui. E aqui você pediu uma tabela de derivada e de integral. Como essas tabelas são muito grandes, eu vou te indicar outra coisa, tá? Que vai ser o livro que com certeza você vai ter acesso a coisas muito mais interessantes. Então, se você entrar aqui nessa minha biblioteca, vai aparecer. Deixa eu abrir aqui para você ver. Vão aparecer alguns livros um pouco diferentes, e o que eu vou recomendar é um livro, é esse livro aqui, ó. Você digita aqui em cima cálculo e Stewart. Desse jeito, S-T-E-W-A-R-T, que vai aparecer esse livro aqui, tá? Você acessando esse livro, olha só que legal. Então, ele vai ter todos os capítulos dele, e aqui no finalzinho, nessas páginas de referência, você clica aqui para abrir, e aí existem várias coisas bem interessantes. Por exemplo, aqui. Na parte de álgebra, eu tenho um monte de verificação de algébrica, né? Tipo, quadrados perfeitos, que mais? A gente tem algumas questões de expoente, então umas coisinhas assim bem interessantes na parte algébrica. Na parte da geometria também tem umas coisas bem bacanas, deixa eu ver se ele abre aqui pra gente. Tá aqui. A parte da geometria também tem algumas questões de triângulo, retângulo, enfim, essas continhas aí, ó, a questão da reta, enfim, que a gente vê bastante. Aí a parte da trigonometria, a gente tem várias relações trigonométricas, inclusive essa que foi usada no exercício que você viu. Aí outros arcos, aqui tem alguns resultados, né, de funções principais, né, tipo o seno de 0, o seno de 30, né, são algumas que a gente usa muito, então é uma tabelinha bem bacana de ter também. Aqui em funções especiais, a gente tem várias funções ali, algumas inversas também, para a gente entender como que acontece o gráfico, quais são os valores que elas vão assumir. E deixa eu ver, aqui na próxima página dessas funções especiais, também tem essas regrinhas que a gente viu no seno, aqui é seno hiperbólico, mas a gente viu algo parecido já usando a identidade de Euler, né? Aí aqui começam as regras de derivação, né? Então aqui tem as fórmulas gerais, né, que são a derivada do produto, a derivada da soma, assim por diante. Aí aqui a gente tem as principais das exponenciais, depois a gente tem as derivadas das trigonométricas e assim por diante. Você vai vendo várias tabelas aqui de derivada. Então, aqui na página 633 você vai encontrar as derivadas. E aqui na 634 você vai encontrar a tabela de integral. E aqui tem várias também. E vai indo mais para frente também tem mais e assim por diante. Então, você consegue consultar várias tabelas de integrais aqui para você saber quais são, tá? Então, eu indico que no livro você vai ter um pouquinho mais de conteúdo, tá? É melhor do que eu te enviar uma tabela aí que vai ser um pouquinho mais enxuta, tá? Esse livro vai ter bem mais coisas importantes e vão estar bem separadinhas, né? Bem de um jeitinho legal de ver, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, se a dúvida persistir, entre em contato lá de novo com a gente, que eu tento ajudar de novo, tá?